Alguns lugares foram fundados antes mesmo da escrita existir, e ainda tem gente morando lá. Imagine caminhar por ruas que já viram o surgimento da agricultura, da escrita, da religião organizada, e que continuam vivas até hoje. Neste vídeo, você vai conhecer 5 das cidades continuamente habitadas mais antigas do mundo. Ao final, vai entender por que justamente essas cidades sobreviveram a guerras, impérios e séculos de transformações, enquanto tantas outras desapareceram. Vivemos num mundo que idolatra a modernidade, mas existe algo fascinante em pensar que certas cidades sobrevivem desde épocas pré-históricas. São lugares que respiram camadas de história, dos primeiros agricultores ao mundo digital. Nosso ranking inclui Jericó, Damasco, Byblos, Varanasi e Atenas, cidades milenares que guardam memórias, ruínas e tradições que ainda moldam nossa cultura. A primeira delas é Jericó, localizada na Palestina. É considerada por muitos arqueólogos a cidade mais antiga do mundo, com assentamentos que remontam a cerca de 9.600 anos antes de Cristo. Para se ter uma ideia, isso é muito antes das pirâmides do Egito ou mesmo da invenção da escrita. Escavações revelaram muralhas defensivas e uma torre de pedra surpreendentemente sofisticada para a época. É impressionante pensar que, quando a maior parte da humanidade ainda vivia em grupos nômades, os habitantes de Jericó já haviam descoberto como organizar-se em comunidade, plantar e defender suas terras. Jericó sempre foi um oásis no Vale do Jordão, abastecido pela fonte em Es-Sultan, o que permitiu o cultivo agrícola e a vida permanente. Ao longo dos séculos, a cidade foi tomada, destruída e reconstruída diversas vezes. Egípcios, cananeus, hebreus, romanos e até mesmo os otomanos deixaram sua marca em Jericó. Essa capacidade de renascer a cada invasão é o que garante sua continuidade até hoje. Não é à toa que ela é citada até na Bíblia, como palco de batalhas e milagres. E mesmo agora, milhares de anos depois, continua habitada, recebendo peregrinos e turistas que querem sentir de perto a aura desse lugar único. Se Jericó mostra o início da vida urbana, nossa próxima cidade revela como o Oriente Médio foi palco de encontros culturais e estratégicos desde os primórdios. Estamos falando de Damasco, na Síria, também considerada uma das cidades continuamente habitadas mais antigas do mundo. As primeiras evidências de ocupação datam do 3º milênio antes de Cristo. Isso significa que, quando Damasco já era uma cidade viva, as pirâmides do Egito estavam recém-construídas. Damasco se destacou desde cedo por sua localização privilegiada. Situada entre a África, a Ásia e o Mediterrâneo, ela se tornou um ponto de encontro para caravanas, rotas comerciais e culturas diversas. Por isso, foi cobiçada e dominada por vários impérios ao longo da história: egípcios, assírios, persas, gregos, romanos, árabes, turcos otomanos, e mais recentemente, forças coloniais europeias. Cada domínio deixou marcas arquitetônicas, religiosas e culturais que ainda hoje podem ser vistas em suas ruas. A cidade é famosa pelos seus souks, os mercados tradicionais, onde até hoje se vendem especiarias, tecidos e artesanato. Também abriga a grande mesquita dos Omíadas, uma das mais antigas e importantes do mundo islâmico. Além disso, o rio Barada sempre garantiu água e fertilidade para a região, sustentando sua população por milhares de anos. Mesmo em meio aos conflitos recentes, Damasco mantém sua identidade, suas tradições e seu espírito resiliente. É como se a própria cidade tivesse aprendido, ao longo de milênios, a sobreviver às tempestades da história. E aqui eu quero te fazer uma pergunta: se você pudesse escolher visitar Jericó ou Damasco, qual dessas duas cidades escolheria primeiro? Responde nos comentários, porque eu quero saber qual dessas histórias você acha mais impressionante. Agora seguimos para o Líbano, mais precisamente para a costa do Mediterrâneo, onde está localizada Byblos. Essa cidade foi habitada desde cerca de 7.000 anos antes de Cristo e se consolidou como uma cidade organizada em torno de 5.000 antes de Cristo. Imagine que quando Byblos já tinha porto e comércio, boa parte da Europa ainda vivia em vilarejos de cabanas. Byblos foi um dos principais centros da civilização fenícia, povo conhecido como exímio navegador e comerciante.
O porto da cidade era famoso por exportar madeira de cedro para o Egito Antigo, que usava essa madeira nobre para construir templos, barcos e até sarcófagos. A importância comercial de Byblos foi tão grande que o papiro, material usado para escrita, passava em grandes quantidades pelo porto. E é daí que vem o nome a Bíblia, já que em grego a palavra Byblos significa justamente papiro. Mas talvez o maior legado de Byblos tenha sido o cultural. Foi lá que floresceu o alfabeto fenício, que serviu de base para muitos dos sistemas de escrita ocidentais, inclusive o nosso. Ou seja, a escrita que você usa hoje tem uma ligação direta com uma cidade que começou a florescer há mais de 7.000 anos. Byblos é também um museu a céu aberto. Suas ruínas mostram camadas de história, templos fenícios, anfiteatros romanos, castelos cruzados e mesquitas otomanas. Cada pedra guarda a marca de um império que passou, mas a cidade nunca deixou de ser habitada. Do Mediterrâneo, viajamos agora para a Índia, até o Vale do Ganges, onde está Varanasi, também chamada Kashi ou Benares. Essa cidade é considerada uma das mais antigas da Ásia, com raízes que remontam ao segundo milênio antes de Cristo, embora para a tradição hindu ela seja ainda mais antiga, quase eterna. Para muitos hindus, Varanasi é o lugar mais sagrado do planeta. Às margens do rio Ganges, a cidade é conhecida por seus ghats, longas escadarias que descem até a água, onde diariamente milhares de pessoas realizam rituais de purificação, banhos espirituais e cerimônias de cremação. Acredita-se que morrer em Varanasi e ter as cinzas lançadas no Ganges é a garantia de libertação do ciclo de renascimento, algo profundamente enraizado na fé hindu. Mas Varanasi não é só religião. É também um centro de aprendizado, de filosofia, de música e de literatura. Durante séculos, sábios, poetas e músicos passaram por ali, transformando a cidade num polo de conhecimento e cultura. Mark Twain, o escritor americano, escreveu certa vez que Varanasi era mais velha que a história, mais velha que a tradição, mais velha até mesmo que o mito. Essa frase resume bem a sensação de quem visita a cidade, um lugar onde o tempo parece não ter começo. E agora chegamos à última cidade do nosso ranking, e Atenas, na Grécia. A capital grega foi habitada desde o período neolítico, há pelo menos 5.000 anos, mas sua glória veio com a civilização clássica. Foi em Atenas que nasceu a democracia, que floresceu a filosofia e que o teatro ocidental deu seus primeiros passos. Nomes como Sócrates, Platão e Aristóteles moldaram o pensamento humano e suas ideias ainda influenciam o mundo atual. Atenas é marcada por monumentos icônicos como a Acrópole e o Partenon, construções que resistiram a guerras, terremotos e invasões. Durante séculos, a cidade esteve sob domínio romano, depois bizantino, depois otomano. E mesmo assim, manteve sua identidade, renascendo como capital do Estado grego moderno no século XIX. Hoje, Atenas é uma cidade vibrante, que combina ruínas milenares com uma vida urbana agitada, mostrando como tradição e modernidade podem coexistir. Agora, olhando para todas essas cidades, Jericó, Damasco, Byblos, Varanasi e Atenas, o que elas têm em comum? Todas surgiram em locais estratégicos, próximos a rios, portos ou rotas comerciais. Todas tiveram um papel cultural ou religioso fundamental em suas regiões. E todas sobreviveram não apenas por sua geografia, mas porque seus habitantes, geração após geração, acreditaram na importância de preservar sua memória. Talvez não seja a pedra ou o templo que mantém viva uma cidade, mas a crença coletiva de que ela precisa continuar existindo. E aqui fica o convite: se você pudesse visitar uma dessas cidades para sentir de perto o peso da história, qual escolheria e por quê? Jericó, com suas muralhas neolíticas. Damasco, coração do Oriente Médio. Byblos, berço do alfabeto. Varanasi, com sua espiritualidade eterna. Ou Atenas, berço da democracia? Escreve aqui nos comentários. Se você gostou desse mergulho no tempo, deixe o seu like e se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque em breve vamos explorar cidades ainda mais enigmáticas, algumas menos conhecidas, mas igualmente antigas, que escondem histórias surpreendentes e pouco contadas.